Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudações a todos. Sou o Padre Lucas Mariano, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Natividade. Vamos dar, então, continuidade às nossas reflexões semanais, à liturgia de domingo. Neste domingo nós iremos refletir, meditar aqui as leituras do quarto domingo da Páscoa, também conhecido como Domingo do Bom Pastor. Também é um domingo para nós rezarmos de modo especial pelos sacerdotes. Então peço que rezem sempre pelos sacerdotes, mas neste domingo de um modo especial por aqueles que já fizeram parte da sua história, da sua vida, e também peço que rezem por este sacerdote que vos fala. Muito bem, passemos para a primeira leitura. Mais uma vez, nós temos a leitura dos Atos dos Apóstolos e temos São Pedro dizendo algo muito importante. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. São Pedro aqui é categórico e diz, somente em nosso Senhor Jesus Cristo nós temos a salvação. Veja, isso é a razão de todo o fervor missionário. Por que anunciamos o Cristo? Porque Ele é a forma, um único meio de salvação para todos nós. Então nós queremos que essa salvação chegue a todos. Nós devemos desejar a salvação das almas de todos. Então esse desejo da salvação das almas foi o que fez tantos missionários na história da igreja darem as suas vidas, gastarem as suas vidas indo em lugares estranhos, povos estranhos, para anunciar este Salvador, para anunciar esta salvação. Então é preciso que nós tenhamos consciência disso. Nós precisamos anunciar o Evangelho, não podemos nos acomodar. A ideia de que o que importa é acreditar em alguma coisa, todas as religiões são boas, esta é uma ideia que traz acomodação para nós. Então, essa ideia nos torna mornos e, como diz o livro do Apocalipse, o morno será vomitado. Então, veja, é necessário esse grande ardor missionário, esse grande ardor pela salvação das almas de todos, de absolutamente todos. E é isso que essa afirmação tão categórica de São Pedro quer nos ensinar também. Então, que nós tenhamos esse nosso ardor missionário reavivado ao entendermos que nós precisamos sim anunciar essa salvação para todos os que nós conhecemos. No Salmo de hoje nós temos essa referência ao nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é a pedra angular. Então a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E o que é a pedra angular? Veja, a pedra angular ligava duas paredes em um arco. Então subia-se duas paredes e aí quando ia se formar o arco em cima se colocava a pedra angular. Então ela era esse ponto de unidade, ela ajusta toda a edificação. Sem ela a edificação cai, ela rui. Então veja, por que nosso Senhor Jesus Cristo é essa pedra angular da igreja, que a igreja permanece de pé e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. No entanto, há um sentido interessante de nós pensarmos aqui, essas duas paredes, a qual o Senhor é o ponto de unidade, podem muito bem simbolizar tanto os judeus como os pagãos. A partir de nosso Senhor Jesus Cristo, então, o reino dos céus é aberto também para os pagãos e há esta unidade feita nele. Então, como ele é essa pedra angular, a igreja jamais cairá. Ele é o fundamento da igreja. Então, muito importante esta compreensão de que o Cristo é o fundamento da nossa vida, é o fundamento da nossa edificação espiritual. E ninguém pode colocar outro fundamento no lugar dele, como já dizia São Paulo. Então, que nós ajustemos a nossa vida de acordo com esta pedra angular. Na segunda leitura de hoje, nós temos então esta belíssima afirmação de São João. Veja, vede que grande presente de amor o Senhor nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato. Veja, é um presente de amor, a filiação divina, não é um direito, não é um direito. Às vezes as pessoas se aproximam dos sacramentos como se não tem o direito. Não, os sacramentos são dons de Deus. O santo batismo que nos concede essa filiação divina é um presente de Deus para nós.
esta filiação. E aí uma outra afirmação muito importante, e nós o somos de fato. Né? Então, não é simplesmente uma aparência, não é simplesmente uma consideração. Ah, Deus nos considera seus filhos. Não, não, não. Nós o somos de fato. Pela graça do batismo, há uma mudança na nossa alma, uma marca indelével é feita ali na nossa alma e nós nos tornamos filhos de Deus. Então, não é simplesmente uma designação, mas uma realidade. Né? Aqui nós podemos refletir um pouco sobre aquilo que é a doutrina da justificação protestante e aquilo que é a doutrina da justificação católica. Né? Na doutrina da justificação protestante, aqui falo principalmente da doutrina de Lutero, né, Deus simplesmente nos considera justos. Então, é como se ele cobrisse, né, a vista para não ver os nossos pecados. Então, o batismo faz com que Deus nos considere justos. Nós continuamos na lama do pecado, nós continuamos com as nossas tendências, né, para o pecado. Lutero acreditava, né, que uma vez que a natureza humana foi corrompida, não teria volta. Então, a justificação se dá porque eu creio e então, porque eu creio, Deus me considera justo. Diferente da justificação, né, como nós entendemos, nós católicos. Veja, Deus restaura a dignidade do ser humano através do santo batismo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, é o que São Paulo diz. Então, Deus restaura a dignidade de filho e, na verdade, dá algo ainda maior, superabundou a graça. Né? Então, se antes nós éramos filhos de Deus somente de um modo natural, porque fomos feitos à sua imagem e semelhança, agora, com o batismo, nós somos filhos de Deus de um modo sobrenatural, ou seja, nós somos filhos no Filho. O Pai olha para nós e reconhece ali o seu Filho, a imagem do seu Filho. Então, a justificação, né, como nós entendemos, nós católicos, não é simplesmente uma designação. Ah, Deus nos considera justos. Não, não. Ele realmente nos torna justos. Através, claro, sempre partindo do princípio de que nós somos livres e, claro, uma vez que somos livres, nós vamos correspondendo a esta graça, nós vamos dando abertura para essa graça, e Deus, sim, tem o poder de nos dar essa verdadeira salvação. Então, uma salvação real, né? Nós o somos, de fato, é realidade, não é simplesmente uma designação. E aí, depois São João diz, nós seremos semelhantes a Ele, né? Quando Ele vier, nós seremos semelhantes a Ele. Por que nós seremos semelhantes a Ele? Porque o veremos tal como Ele é. Então, esse conhecer, né, esse conhecer de São João leva, né, a uma transformação. Então, o conhecimento aqui que São João fala não é um conhecimento puramente intelectual ou um conhecimento, pior ainda, né, de uma gnose, um conhecimento oculto ou algo do tipo, não. Aqui é um conhecimento em sentido de ter intimidade, de ter, né, relação. Né? Então, nós temos relação, nós nos conhecemos desta maneira, um conhecimento relacional. Né? Isso leva de fato a uma transformação, porque ao convivermos, né, com uma pessoa, de certa maneira nós vamos sim sendo um pouco influenciados por ela. Então, uma vez que nós temos esta relação íntima com o Senhor, através da oração, através dos sacramentos, nós então, né, vamos sendo transformados por Ele. Então, não é um conhecimento gnóstico, não é um conhecimento puramente intelectual, mas é um conhecimento relacional. E é isso que vai transformando a nossa alma, é isso que vai transformando também a nossa vida. Então, esse é um grande presente. Deus, no batismo, nos dá esta vida nova, essa vida eterna. E, uma vez que nós vamos convivendo com Cristo, através da oração, através dos sacramentos, a vida na igreja, nós então vamos sendo transformados e vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele. Essa é a grande graça que nós recebemos no batismo, que deve ir crescendo, como diz São Paulo, até a estatura de Cristo. Muito bem, passemos ao Evangelho do Bom Pastor. Veja, em cada um dos anos, A, B e C, nós temos versículos diferentes deste Evangelho. Para a reflexão de hoje, eu gostaria de tomar também os versículos do Evangelho do ano A, porque nós vamos fazer algumas distinções aqui entre o ladrão, assaltante, né, o mercenário e o pastor. O Senhor nos indica essas três figuras
nos apresenta essas três figuras e dá algumas de suas características. E é importante que nós saibamos para que nós possamos identificar, né, quem é ladrão e assaltante, quem é mercenário e quem é de fato bom pastor. Bem, o bom pastor é nosso Senhor Jesus Cristo, mas aqueles que participam do seu sacerdócio devem também ser bons pastores. Então, do ladrão e assaltante, o Senhor diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Nós vamos já falar sobre essas três características. Outra coisa que nosso Senhor fala é que todos aqueles que vieram antes dele são ladrões e assaltantes. O que significa isso? Veja, significa que todo aquele que passa adiante dele, que passar à frente dele, é um ladrão e assaltante. Uma forma de nós entendermos isso é lembrarmos do Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, quando São Pedro repreende Jesus porque nosso Senhor está falando de que ele deve morrer, sofrer muito, né, morrer na cruz, enfim, e São Pedro repreende dizendo que isso não aconteça. E nosso Senhor responde de maneira muito dura para São Pedro, dizendo afasta-te de mim, Satanás, pois tu não pensas como Deus, mas como homem. Então, em uma tradução mais literal seria, vai para trás de mim, vai para trás de mim. Ou seja, todo aquele que quer passar à frente do mestre se torna ladrão e assaltante. O Senhor diz, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O que significa roubar? Então, roubar, aqui os padres da igreja ensinam que todo pastor que se apropria das ovelhas, porque as ovelhas são de Cristo, todo pastor que se apropria das ovelhas é este ladrão. Ele se aproveita delas, seja materialmente, seja de outras formas, né? De outras maneiras que eu não vou aqui esmiuçar, mas infelizmente acontece, né? Esses ladrões que vêm para se aproveitar, né, das pessoas, infelizmente, né? Então, esta também é uma característica do ladrão, que não é pastor. Também, né, o ladrão, a pessoa se torna ladrão uma vez que ela vai persuadindo as ovelhas a viverem segundo o seu próprio exemplo, o seu próprio modo de vida, e afastando as pessoas do exemplo de Cristo. Então, é preciso que os pastores tenham cuidado, né, de apresentarem como exemplo de vida o Cristo e não o seu modo de viver. Então, se nós vivemos constantemente numa incoerência, a tendência, né, daqueles que pregam é começarem a pregar aquilo que vivem. E se eles não buscam viver o Evangelho, eles vão então anunciar, pregar outras coisas que não o Evangelho. O segundo verbo que o Senhor usa aqui é o verbo matar, né? Então o ladrão vem para matar, o ladrão assaltante vem para matar. E o que significa isso? Ele mata, segundo os padres da igreja, uma vez que ele ensina doutrinas falsas. Então se ensina heresia, se ensina o erro, isto é uma maneira também de matar as ovelhas. E por último aqui, né, o último verbo é destruir. Então o ladrão vem, o assaltante vem para destruir. E aí, esse destruir significa, claro, a condenação eterna. Infelizmente, ele está guiando, né, seus fiéis para a condenação eterna, uma vez que ele só quer se aproveitar delas, uma vez que ele está persuadindo estas pessoas a viverem um modo de vida diferente do de Cristo, uma vez que ele está ensinando o erro. Infelizmente, o que está acontecendo é ele guiar, o que ele está fazendo é guiar as pessoas para a condenação eterna. E o mercenário? Bem, o mercenário, né, o que é mais essencial aqui do mercenário é que ele não se importa com as ovelhas. O Senhor diz isso claramente. O mercenário que não se importa com as ovelhas, quando vê o lobo, foge. Então aqui tem uma diferença, né? Veja, o mercenário ele faz o trabalho de pastor de certa maneira. De certa maneira, o mercenário cuida, ele dá o alimento, ele está ali, ele está acompanhando, né? Ele faz o básico, né? Mas ele não se importa com as ovelhas. Então por que ele faz isso? Bem, porque ele espera receber alguma recompensa. Infelizmente, né, há aqueles que até são bons sacerdotes, mas simplesmente com a ideia de que fazendo bem aqui o nosso trabalho, nós temos então temos condições boas, né, vivemos uma vida tranquila, né? São Gregório diz, veja, já no tempo de São Gregório existem essas coisas. Há muitos que, preferindo os bens terrenos às ovelhas, com razão não merecem o nome de pastores. Não pode ser chamado de pastor, mas apenas de mercenário.
aquele que apacenta as ovelhas do Senhor em vista de uma recompensa temporal, ou seja, os bens materiais, por exemplo, conforto, né? E não procura o bem das almas. Aspira às comodidades da terra e alegra-se com as prerrogativas da sua dignidade. Então, São Gregório Magno aqui já alerta sobre estas razões, né? Para anunciar o Evangelho, para cuidar das ovelhas. Nós devemos, né, ser pastores porque queremos o bem, a salvação das almas, não porque queremos, né, alguns benefícios que talvez isso nos traga. Isso é muito importante. Aqui também uma outra citação de São Gregório. São Gregório diz: não se pode saber com certeza se o pastor é mercenário quando falta a ocasião. Em tempos de tranquilidade, o mercenário normalmente guarda o rebanho, tal como o verdadeiro pastor. Quando, porém, vem o lobo, aí se sabe com que espírito o guardava. Então, o lobo aqui representa, claro, o diabo, as perseguições, as dificuldades, né? Então, São Gregório está dizendo aqui que o mercenário e o pastor, eles aparentemente não são muito distintos. A diferença está muito mais no interior, né? No interior. Então, enquanto está tudo tranquilo, o mercenário está ali fazendo o trabalho dele, né? Não porque ele se importa com as ovelhas, mas porque ele quer ter os benefícios daquele trabalho, né? Que aquele trabalho traz para ele, né? Porém, quando a coisa fica difícil, o mercenário foge. Quando vem o diabo, ele foge. Quando vem as perseguições, ele foge. Aqui eu me recordo, por exemplo, infelizmente, né, ao que aconteceu naquele tempo da pandemia, né? Então, na pandemia, né, quantos, infelizmente, deixaram seu povo, né, à míngua, quantos, infelizmente, simplesmente fecharam as portas da igreja e não se importaram, né? Isso não pode ser esquecido, né? A gente precisa relembrar certas coisas, não para colocar o dedo na ferida simplesmente, mas para que a gente entenda o que significa ser pastor e o que significa ser mercenário. Então, quantos infelizmente simplesmente fecharam as portas das suas igrejas e não se importaram com o bem das almas, né? Não se importaram com o bem das almas, tendo como justificativa uma questão sanitária, uma questão de saúde, que sim, tem sua relevância, mas o bem das almas está acima disso também, né? E se nós não entendemos que a vida eterna importa mais que esta vida material, então realmente nós já perdemos a fé. Veja, Santo Agostinho diz que o mercenário ele é útil enquanto não vê o lobo, né? Então o mercenário é útil, ele faz o trabalho dele ali, né? E de alguma maneira o evangelho está sendo anunciado, a palavra de Deus está sendo pregada. É o que São Paulo também diz aqui na carta aos Filipenses, né? Alguns, é verdade, o fazem por inveja e rivalidade, mas outros proclamam a Cristo com boa intenção. Estes agem por amor, sabendo que tenho a missão de defender o evangelho. Aqueles, porém, não anunciam Cristo com honestidade, né, mas por ambição, visando agravar meu sofrimento na prisão. Que importa? De qualquer maneira, com segundas intenções ou com sinceridade, Cristo está sendo anunciado e com isso eu me alegro. Então São Paulo se alegra porque mesmo que as pessoas estejam ali anunciando Cristo com outras intenções, ao menos estão anunciando Cristo. Não estão ensinando o erro, não estão ensinando heresia, não estão conduzindo as pessoas para o mal, para o caminho da condenação, né? Estão fazendo aquilo que mais importa, que é a pregação, né? Depois estas pessoas irão se resolver com Deus, né? O que importa é isso. Então São Paulo se alegra porque o evangelho está sendo anunciado, simplesmente por isso, né? Então o mercenário é útil enquanto não vê o lobo, é o que Santo Agostinho fala, né? Então nós temos aqui a última figura, a figura do bom pastor. O bom pastor também podemos, né, outra tradução seria o belo pastor ou o perfeito pastor, né? Nosso Senhor Jesus Cristo é o bom pastor, ele é o supremo pastor, como diz o próprio São Pedro em uma de suas cartas. Quais são as características deste bom pastor? O bom pastor conhece as suas ovelhas e é conhecido por elas, né? Então, esta confiança mútua que existe. Então, é claro, nosso Senhor Jesus Cristo nos conhece mais do que nós mesmos, né? E se nós somos suas ovelhas, nós o conhecemos. Se nós queremos ser ovelhas de Cristo, nós precisamos conhecê-lo, né? Então, essa relação de mútua confiança, tão importante. Outra característica, diria talvez a principal de todas, é dar a vida pelas ovelhas. O nosso Senhor Jesus Cristo deu a vida por nós, né? Ele realmente derramou seu próprio sangue por nós.
Veja, a maior prova de amor é dar a vida por suas ovelhas. Assim também, o padre deve sempre se recordar que ele é sacerdote e vítima. A realidade do sacerdócio foi dada a ele no dia da ordenação. Então, é algo objetivo, é o sacramento que foi dado. Agora, esta realidade de ser vítima é algo que precisa ser vivido, né? Essa realidade de que nós precisamos sangrar, né? No fim das contas. O amor verdadeiro sempre terminou em derramamento de sangue, como dizia Chesterton, né? Então, veja, dá a vida pelas ovelhas. O bom sacerdote não é o padre que você acha bonitinho, ou o padre que canta muito bem, ou o padre que, nossa, fez a nossa igreja aqui, construiu, enfim. O bom sacerdote é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E aí, claro, né, uma vez que ele deseja dar a vida pelas suas ovelhas, ele vai procurar fazer o melhor possível aquilo que é o seu trabalho, né? Outra característica muito importante aqui, né, o bom pastor protege e guarda as suas ovelhas. Dá o alimento espiritual, o alimento da palavra de Deus, o alimento que é a Eucaristia, né, isso é o sacerdote, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo se dá em alimento e Ele mesmo nos protege, né? Então, o sacerdote deve proteger as suas ovelhas dos erros. Então, não somente anunciar a palavra, mas denunciar os erros. Então, isso é muito importante. Essa outra parte as pessoas esquecem às vezes, né? É preciso sim denunciar os erros. Então, é preciso sim dizer, isto aqui é uma ideia errada. Essa ideia maçônica, como eu dizia na primeira leitura, de que todas as religiões são boas, o que importa é acreditar em alguma coisa, é preciso denunciar o erro. É preciso anunciar a palavra, isso é o principal, com certeza, mas é preciso denunciar o erro também. Isso é proteger as ovelhas, né? Isso é proteger as ovelhas do lobo, né? O pastor, o bom pastor, reúne o rebanho. Então, né, nosso Senhor, como falávamos, refletimos no Salmo, ele é esse ponto de unidade, né? Por exemplo, entre os judeus e os pagãos, ele é o ponto de unidade. Então, é nele que está o fundamento, né, de toda a igreja. E um bom pastor, um bom sacerdote deve buscar, então, essa unidade com a igreja. Então, né, longe de espalhar divisões, pelo contrário, o sacerdote deve buscar sempre a unidade e favorecer a fraternidade, né, entre as suas ovelhas, né? O bom pastor tem autoridade sobre as ovelhas. As ovelhas reconhecem e seguem a voz do pastor, né? Então, as ovelhas reconhecem nosso Senhor Jesus Cristo e escutando a sua voz, o seguem. Assim também, um padre, um sacerdote deve estar unido ao Cristo, a ponto de que a voz dele seja a voz do Cristo. E as ovelhas, então, ao ouvirem o sacerdote, escutem a voz do pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e então o sigam. A autoridade aqui não vem simplesmente de uma espécie de clericalismo, né? Eu sou padre, pronto, me obedeça, né? Mas a autoridade aqui antes de tudo, uma autoridade que vem da virtude, a autoridade que vem da intimidade com o Senhor, né? Então, todos aqueles que querem ter alguma autoridade sobre o rebanho de Deus devem buscar ter esta intimidade com o Senhor, porque toda autoridade vem de Deus. Então, a autoridade que um sacerdote exerce sobre o povo não é para que ele se torne um déspota esclarecido, um ditadorzinho na sua paróquia, é para o bem das almas. E para que seja de fato para o bem das almas, ele precisa estar unido a Cristo, tão unido a nosso Senhor, que as pessoas, ao escutarem o sacerdote, escutem ali a voz, o ressoar da voz do Cristo, o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Aqui, só retomar, né, muito importante, rezem pelos sacerdotes, para que eles sejam não somente sacerdotes, mas sacerdotes e vítima. Sacerdote e vítima, como dizia o venerável Futonchi, né? É na vitimidade do sacerdote que ele vai vivendo plenamente o seu ministério, né, a sua vocação. É nesta doação e nessa entrega, nesse sangrar, nesse derramar o sangue mesmo, né, pelo seu povo, por causa de Deus, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, que o sacerdote encontra verdadeiro sentido na sua vida, né, que encontra verdadeira alegria, de fato, né? E não vou cansar de repetir a citação na de São José Maria Escrivá: a alegria é consequência da entrega, né? E isso é válido em qualquer vocação. Veja, na vocação sacerdotal, diria ainda mais. Um sacerdote será feliz quanto mais ele se entrega
né, sendo vítima para que o seu povo tenha vida e tenha vida em abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.